Nesse pequeno vídeo, vamos tentar responder uma pergunta feita aos adventistas. Por que os adventistas não comem carne de porco? Segundo Mateus, capítulo 15, verso 11 fala: não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isso sim que contamina o homem. Será que os adventistas eles não conhecem essa citação, onde o próprio Cristo falou que não é o que entra que contamina o homem, mas sim o que sai? Por que é que eles continuam insistindo ainda, dizendo que não podemos comer carne de porco? Sendo que o próprio Cristo falou que não é o que entra, amados, que contamina, mas sim o que sai. Como entender isso à luz da palavra de Deus? Com esse pensamento, eu convido você a fazermos uma pequena leitura de todo o texto, para a gente podermos entender o que significa isso que Cristo falou. Mateus capítulo 15, em diante, fala assim, ó: então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgride as tradições dos anciões, os teus discípulos, pois não lavam as mãos quando comem? Preste muita atenção, verso 2. Por que transgride os teus discípulos as tradições dos anciões, pois eles não lavam as mãos quando eles estão comendo? Então os anciões eles tinham uma tradição. E essa tradição era o quê? Que antes de comer qualquer coisa eles tinham que lavar as mãos. Antes de comer qualquer coisa eles tinham que lavar penosamente as mãos. E os discípulos de Cristo eles não faziam isso porque eles não guardavam tradições. E nem o povo de Deus. Verso 3. Ele, porém, respondeu: por que transgride vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Cristo falou agora para eles: por que vocês transgridem também o mandamento de Deus por causa dessa tradição de vocês? Verso 4. Porque Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Então esse é o mandamento de Deus. Verso 5. Mas vós dizem: se alguém disser ao seu pai ou sua mãe, é oferta ao Senhor, o que podereis aproveitar de mim? Olha os que eles faziam. Se alguém amaldiçoar seu pai e sua mãe, segundo a lei tinha que morrer. Mas para ele simplesmente era só levar uma oferta e dizer: ó, é isso que pode aproveitar de mim. E acabou-se, e assim estava perdoado. E assim o mandamento de Deus era invalidado pela tradição dele, pelo o din-din que eles recebiam, pelo aproveitamento, pela arrogância. E continua, verso 6. E esse jamais honrará o seu pai ou sua mãe, e assim valida a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Verso 7. Hipócrita, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. E em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então Isaías profetizou isso. Isso está lá em Isaías capítulo 29, verso 13, viu, pessoal? E tendo convocado a multidão, lhe disse: ouvi e entendei. Cristo falou à multidão agora, chamou: ó, pessoal, vem para cá. Ouve e entende. Verso 11. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim que contamina o homem. Olha o que ele estava dizendo. Não é o que vai entrar pela boca que vai contaminar o homem, que vai contaminar vocês, mas é o que sai da boca. É isto que contamina o homem. Em verso 12. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram. Verso 13. Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Verso 14. Deixa-os, são cegos, guia de cego. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos num buraco. Então lhe disse: Pedro, explica-nos a parábola. Pedro agora não entendeu, porque ele sabia que, segundo a lei, segundo o mandamento, tinha certo tipo de coisas que não poderiam comer. E agora, como que Jesus estava falando agora que não era o que entra que contaminava, mas sim o que sai? Explica-nos a parábola, verso 15, verso 16 agora. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreende que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas
o que sai da boca vem do coração, e é isto que contamina o homem. Porque do coração procede mal desígnios, homicídio, adultério, prostituição, furto, falso testemunho e blasfêmia. Verso 20. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Pronto, queridos, olha a resposta. Cristo simplesmente estava dizendo para eles lá que não era pelo fato dele estar comendo com as mãos sujas, com as mãos impuras, isso é, por lavar, isso não significaria que eles iam se contaminar. Isso não significaria que eles iam se contaminar. E Cristo falou que ia contaminar eles, era o que saíam da boca deles, que era furto, homicídio, adultério, prostituição. Era isso que saía de dentro do coração deles. Mas o comer sem lavar as mãos não contaminava. E lembrando, ali não existia carne de porco, porque eram judeus e os judeus não comem carne de porco. Então não podemos usar este verso para dizer que Cristo purificou porcos. Mas Cristo não purificou porcos. Não podemos usar isso. Cristo estava falando do comer com as mãos sujas. Isso não contamina o homem. É nesse contexto que não há contaminação. Ou seja, você pode comer com as mãos sujas que não vai lhe contaminar. Cristo estava nesse contexto. Que Deus te abençoe. Eu espero ter ajudado um pouco você a compreender aquilo que a Bíblia está dizendo.